Olá! Na aula passada, nós estudamos o campo formado por uma carga elétrica. Hoje nós vamos estudar a situação mais geral que é de interesse da engenharia, que é a situação onde muitas cargas estão presentes no sistema. Vamos montar o nosso sistema começando por uma carga pontual. A gente vem e coloca uma carga Q1 numa certa posição aqui. Essa posição com relação à origem a gente chama de R1. Aqui é a nossa origem. E o observador que vai medir o valor do campo está numa certa posição P aqui. Tá? Essa posição P é dada por um vetor também. Esse vetor é um vetor R aqui. A distância entre as cargas é sempre, no caso que a gente quer saber a posição de P em relação à posição da carga Q1, é uma coisa menos a outra. É o R menos R1. Então a gente faz aqui o nosso vetor R menos R1 está aqui. É ele, R menos R1. E o nosso campo elétrico, portanto, vai ser um campo elétrico apontando para cá devido à carga Q1. Esse campo aqui é o nosso E1. Se eu tiver uma segunda carga, digamos que essa carga esteja, por exemplo, nessa posição aqui, tá? Q2. Q2 na posição R2, aqui, também gera um campo na posição P. Esse campo na posição P é inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional à carga, e esse aqui é o nosso vetor R menos R2, da carga Q2. O campo vai apontar, então, para cá. Esse campo é mais intenso, porque a distância é menor, então vou marcar aqui E2. Tá? O campo resultante, a soma dos dois vetores, aqui, é o nosso campo total. E1 mais E2. Isso porque na natureza o campo elétrico de todas as cargas do sistema contribui vetorialmente para o valor do campo total nesse sistema, em todos os pontos do sistema. Em particular, nesse ponto P aqui, na presença de duas cargas, o campo formado por cada uma das cargas é uma contribuição. E o campo total será a soma das contribuições. Então, a contribuição de E1 com a contribuição de E2 dá o vetor E1 mais E2. E o nosso campo total aqui, então, é a soma do campo E1 com o campo E2. É claro que se eu tivesse outras cargas no sistema, eu continuaria somando. Por exemplo, se eu tivesse uma carga Q3 aqui, numa posição, digamos, R3, aqui, eu também teria uma contribuição dessa carga na posição P, R menos R3, e essa contribuição, digamos, para cá, né, na mesma direção do vetor que liga a carga até o ponto que eu estou medindo o campo. Eu somo esse campo aqui com esse campo aqui em cima e obtenho a contribuição total. O nosso novo campo total, vou marcar ele aqui, ele seria dado por esse campo aqui, vou usar uma caneta mais grossa. Aí, esse seria meu novo campo total. Numa situação bem geral, se eu quiser, agora vamos trabalhar um pouco nas fórmulas, né? O campo da carga E1 gerado no ponto R, ele é igual a 1 sobre 4π ε0 Q1, que multiplica R menos R1 dividido pelo módulo de R menos R1 ao cubo. Se a gente considera o campo da segunda carga, é a mesma coisa, só que a gente troca o índice 1 pelo índice 2.
R menos R2 dividido por módulo de R menos R2 ao cubo. Ao cubo, porque esse número que você está vendo aqui é o produto de 1 sobre a distância ao quadrado que multiplica o vetor distância dividido pelo módulo do vetor. Então aparece aqui d dividido por d ao cubo. Né? Só para a gente lembrar como que a gente chegou nesse cubo aqui da aula passada. Se você não lembra, dá uma revisada aqui lá, a gente tem como que chega nesse cubo aqui. Aí se eu vou somando todos os campos até um certo vetor, um campo gerado por uma carga n, a nossa soma de todas as cargas é indicada por uma somatória. O campo total será uma somatória dos campos gerados por todas as cargas o que dá 1 sobre 4π epsilon 0 somatório de i igual a 1 até n de QI, que multiplica R menos RI, dividido por módulo de R menos RI ao cubo. Tá aí. Essa é a situação mais geral que a gente tem. Nós chamamos a essa soma, essa propriedade de que a gente pode somar os campos elétricos de princípio da superposição linear. Ele é usado não só para a distribuição de cargas discretas, ou seja, as cargas pontuais, mas também para a distribuição de cargas contínuas. E a distribuição de cargas contínuas, a gente vai trocar, então, essa soma por uma integral. Como que é isso, né? Então, digamos aquela região do espaço que a gente estava representando, você tem um volume muito pequeno, que a gente viu essa ideia no cálculo, e nessa região aqui a gente tem uma quantidade de carga por unidade de volume. Se a gente multiplica essa quantidade de carga por unidade de volume pelo volume, desse pequeno volume aqui, o que nós temos é a quantidade de carga. Daí a expressão de que o nosso infinitesimal de carga é igual ao infinitesimal de volume que multiplica a densidade. A densidade é justamente carga por unidade de volume. Nós vamos chamar a densidade de carga volumétrica de ρ. E vamos usar a coordenada com linha para descrever a posição desse pequeno volume aqui. Então, se a gente tiver um sistema com uma certa origem aqui, ó, essa posição aqui é a posição R'. Tá bom? Essa posição é a posição R'. Então, se eu quiser saber quanto que é o campo numa posição, num observador distante, digamos que esse observador esteja, vamos colocar ele aqui, né? Nessa posição aqui, o que eu tenho que fazer é somar a contribuição de todas essas densidades de carga aqui, naquele ponto lá. Então, voltando para a nossa figura, aqui, ó, tá vendo? R' vezes dV', a distância do ponto que a gente quer medir até o ponto da carga, então R menos R', o vetor daqui até lá, ele contribui para um campo DE que nós vamos integrar, e a partir dessa expressão aqui, olha, vejamos, o nosso campo será dado não mais por uma somatória, mas por uma integral sobre todo o volume onde há cargas. A nossa carga será substituída pela expressão ρ de R', que é a nossa densidade de carga, dV'. E isso vem para cá, ρ de R', aqui, que multiplica dV',
que multiplica R menos R', agora R', uma variável de integração, módulo de R menos R' ao cubo. Então, essa expressão a gente usa para um volume com densidade de carga ρ. Essa aqui é a nossa densidade de carga. Nós poderíamos ter, ao invés de uma distribuição volumétrica, nós poderíamos ter uma linha, um fio, carregado com uma certa densidade de carga, vou chamar de lambda, essa densidade de carga, que seria uma densidade de carga linear, que é dada por quantidade de carga por unidade de comprimento do fio. Então, digamos que um certo pedacinho do fio aqui, eu vou chamar esse pedacinho do fio de um pedacinho com comprimento dl', numa posição R'. É a mesma integral que eu tinha feito antes, só que ao invés de integrar sobre um volume, eu vou integrar sobre uma linha. E a minha nova integral, ela passa a ser escrita como sendo o campo elétrico igual a, de novo, a mesma coisa, 1 sobre 4π ε0, integral sobre o caminho todo do fio, vou marcar a letra C para indicar aqui o caminho do fio. Aqui, em vez da carga, eu coloco a densidade de carga vezes o dl, e mais uma vez R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Se eu tivesse, ao invés de uma linha, uma superfície que não precisa ser plana, vamos imaginar uma superfície aqui, ó, que a gente pudesse dividir essa superfície em elementos infinitesimais de carga, bom, na verdade, elementos infinitesimais de superfície, que eu vou chamar cada um deles de ds', e aqui eu tivesse uma densidade superficial de carga sigma de R', isso aqui seria a nossa densidade superficial. Superficial de carga. Agora, o campo elétrico num certo ponto aqui em cima seria dado pela contribuição dessa superfície aí. Para cada elemento de superfície eu teria um elemento de campo, cuja integral, mesma coisa que antes, seria E, campo elétrico, mais uma vez a nossa constante, mais uma vez uma integral, só que agora uma integral sobre toda a nossa superfície, de quem? Da densidade de carga, ρ de R', vezes o infinitesimal de superfície dessa vez, que multiplica R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Você vê? É sempre R menos R' ao cubo, é sempre uma densidade de carga, a mesma constante resulta no campo elétrico. Olha as fórmulas aqui, tá vendo? Para a nossa expressão para as cargas pontuais. Essas integrais de linha, de superfície e integral de volume e a somatória das cargas pontuais, a gente diz que essa é uma aplicação do princípio da superposição, e o que nós vamos fazer nas próximas aulas é explorar justamente essas integrais. Então eu queria, antes de terminar, mostrar para vocês aqui, olha, tá vendo? Esse é um resumo do que a gente viu hoje.
Veja a similaridade entre todas as fórmulas. O campo elétrico para distribuições de carga, que é a situação normal que nós vamos enfrentar no dia a dia, é sempre dado por uma expressão que tem 1 sobre 4πε0, que multiplica ou uma somatória ou uma integral, dependendo se for uma distribuição discreta ou uma distribuição contínua, de uma razão entre um vetor e o cubo da distância correspondente a esse vetor, lembrando que a gente inversamente proporcional, o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas como a gente multiplica por um versor unitário, aparece esse cubo aqui embaixo, por isso que aparece r ao cubo, r menos r' ao cubo. Sempre esse mesmo fator vai aparecer em todas as expressões do princípio da superposição. Se for uma linha, é uma densidade linear de carga, coulomb por centímetro, coulomb por metro, vezes um infinitesimal de comprimento. Se for uma superfície, é uma densidade superficial de carga que multiplica um elemento de superfície. A integral é feita sobre toda a superfície que contribui para o campo. E se for um volume, nós temos uma densidade volumétrica de carga e um infinitesimal de volume. Vamos fazer exemplo disso daí para cada um desses três tipos e vamos em frente, que nós já estamos conseguindo montar campos elétricos de situações não só mais complexas, mas também mais reais, que é o que importa para a gente, que é o que nós queremos fazer nesse curso, tá bom? A gente se fala. Eu queria mostrar mais duas coisas para você. Primeiro está nesse livro aqui, olha. É um livro de eletromagnetismo que fala, entre outras coisas, da polarização do vácuo e seus efeitos sobre a superposição linear. Ele fala o seguinte, que os efeitos da polarização do vácuo tornam-se significativos quando os campos externos atingem intensidades da ordem de 10 a 18 volts por metro ou de 10 a 9 Tesla. E ele diz que isso provoca um efeito dramático, que é a quebra da linearidade das equações de Maxwell no vácuo. E, portanto, como quebra a linearidade das equações, significa que quebra o princípio da superposição. Bom, esses campos existem em estruturas profundas da matéria, mas eles são tão intensos que, para você ter uma ideia, eles são 10 elevado a 12, ou seja, 12 ordens de grandeza mais intensos do que o campo elétrico necessário para romper um arco elétrico no ar. Então, o princípio da superposição é muito bem comportado para os campos que a gente está preocupado nas ações que nós vamos fazer. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que o princípio da superposição já é um velho conhecido nosso. A gente já viu o princípio da superposição no curso de circuitos elétricos, que é quando a gente resolve um circuito elétrico com várias fontes, ativando uma fonte por vez. Então, por exemplo, nesse circuito tem dois resistores, um deles a gente quer calcular a corrente que passa por ele, está marcado aí em vermelho. Como é que a gente faz? Primeiro a gente desativa a fonte de corrente, coloca no lugar um circuito aberto e considera só o efeito da fonte de tensão. Depois a gente desativa a fonte de tensão, coloca um curto-circuito no lugar e considera só o efeito da fonte de corrente. Cada uma das duas soluções dá uma corrente no resistor que nós estamos interessados em saber a corrente, e o efeito total é a soma dos efeitos dos dois campos aplicados em separado. É a mesma coisa e é fundamentado na mesma superposição linear que nós estamos falando hoje aqui do campo elétrico e que se aplica também para os outros campos da natureza. Tá bom, gente? Eu queria então mostrar isso para vocês hoje como um acréscimo ao que a gente já viu na aula de hoje. Tá bom? Até a próxima aula, então.